Levantei discretamente, me despedi e fui em direção ao meu carro. Era a tarde de quarta-feira, o dia em que o círculo secreto se reunia. Por não ser um membro desse grupo, presumi que seria melhor eu ir embora. A reunião deveria começar dentro de 15 minutos, e a maioria dos alunos de Diascalos já aguardava o início dos trabalhos. Estava quase entrando no carro quando Lacovos correu até a porta, e me acenou com a mão. Diascalos apareceu em seguida e fez sinal para eu esperar. Vamos ver se conseguimos a permissão de Yohanan para você assistir à reunião de hoje, disse ele, enquanto eu ia ao encontro dos dois. Fiquei muito satisfeito. Alguns dias antes eu tinha comentado com Lacovos que gostaria de assistir a algumas reuniões do Círculo Secreto. Logo, imaginei que ele tivesse dado o recado a Diascalos. Lacovos e Costas, juntos, vão ser mediadores no santuário e vão pedir permissão para você assistir à reunião, disse Diascalos quando entrávamos. Algum tempo depois, Lacovos voltou dizendo que pai Yohanan dera a permissão. Fiquei contente não só porque me estava sendo dada a oportunidade de explorar os trabalhos do Círculo Secreto, mas também porque, naquela quarta-feira, Loisos, um dos alunos de Diascalos, iria tornar-se um iniciado. Eu já conhecia a maioria dos membros do Círculo Secreto. Eles se reuniram no santuário, vestiram suas vestes brancas e esperaram por Diascalos. Era a primeira vez que os via usando vestes brancas, um costume reservado para o Círculo Secreto. Venha, tibetano, disse Diascalos, brincando, enquanto me pegava pelo braço e me conduzia ao santuário. Pai Yohanan, tendo reconhecido a sede de sabedoria de Kyriakos, concedeu-lhe a permissão para assistir a algumas reuniões. Então, Diascalos contou que eu tinha sido um tibetano em várias encarnações e que, por isso, os ensinamentos esotéricos não me eram estranhos. Na verdade, a rapidez com que eu absorvia os ensinamentos era fruto do árduo trabalho por mim feito em encarnações anteriores. Diascalos perguntou aos presentes se havia alguma objeção quanto à minha participação temporária nas reuniões do Círculo Secreto. Ninguém fez objeção alguma. Então, ele colocou um longo pedaço de pano branco em volta do meu pescoço e vestiu a sua própria veste branca. Loisos ficou em frente ao altar, fitando uma grande gravura de Cristo. Havia, no altar, uma veste branca dobrada, em cima da qual estava a espada sem ponta. Costas acendeu uma pequena vela e um pouco de incenso, enquanto Lacovos ligava um interruptor. Duas lâmpadas fortes, uma à esquerda e outra à direita da estátua, iluminaram a imagem de Cristo. Diascalos ajoelhou-se, colocou a mão direita sobre a espada sem ponta, manteve os olhos fechados por alguns momentos e murmurou uma oração. Depois disso, ficou em pé. Quero que nos diga, Diascalos dirigiu-se a Loisos, se concorda com os 7 preceitos que Lacovos vai ler. São promessas que você deve fazer a si mesmo, se é que deseja usar a veste branca. Não se trata de juramento, mas de promessa. Diascalos explicará antes que um juramento acarreta graves obrigações. A quebra de um juramento pode ter consequências trágicas. Por outro lado, se não cumprimos uma promessa, temos que dar satisfação apenas a nós mesmos. As 7 promessas são as chaves para a perfeição espiritual. Elas foram dadas a Diascalos, na época com 7 anos. Por Yohanan. Com muita ênfase, Diascalos deixava claro que as 7 promessas são absolutas, inalteráveis e válidas em todos os tempos. Eu prometo a mim mesmo, começou Lacovos. Eu prometo a mim mesmo, repetiu Loisos, em voz baixa. Servir ao Absoluto, a quem pertenço, de todo o coração, em todos os tempos e em todos os lugares, continuou Lacovos enquanto Loisos repetia cada sentença. Estar pronto, a qualquer hora e em qualquer lugar, a servir o plano divino. Fazer bom uso dos dons divinos do pensamento e da palavra. A qualquer hora, em qualquer lugar e em quaisquer circunstâncias. Suportar com paciência, sem reclamar, todas as formas de provações e tribulações que a mais sábia das leis divinas possa me ofertar. Amar e servir aos meus semelhantes com sinceridade, das profundezas do meu coração e da minha alma, independentemente do seu comportamento em relação a mim. Meditar e contemplar o Absoluto todos os dias com o objetivo de obter total sintonia dos meus pensamentos, desejos, palavras e ações, com sua divina vontade. Investigar e verificar, a cada noite, se todos os meus pensamentos e desejos, palavras e ações estão na mais absoluta harmonia com a lei divina. Depois de Loisos repetir as 7 promessas, Diascalos segurou sua mão direita e continuou, com voz séria, enquanto todos escutavam. A veste branca não é nem um prêmio, nem um privilégio. Trata-se de uma cruz difícil de carregar. É uma promessa e um compromisso de sempre prestar serviço aos semelhantes. Os irmãos aqui reunidos concordam que você vista a veste branca. Ela simboliza a necessidade de manter a sua alma branca. O amor deve ser a força dominante em sua vida. Não odeie a ninguém, nem mesmo aos que lhe fizerem mal. Seja firme quando necessário, mas faça-o com amor e sempre tendo em mente o que é melhor para seus semelhantes. Diascalos perguntou, a seguir, se alguém tinha qualquer objeção ao fato de Loisos tomar-se um irmão de veste branca. Todos, em uníssono, declararam que ele estava Axios, que ele era realmente digno. Teofanes e Costas pegaram a veste branca do altar e ajudaram Loisos a vesti-la, fazendo o mesmo que Diascalos, cada um dos outros irmãos. Beijou Loisos na testa. Ele se ajoelhou e Diascalos fez o sinal da cruz sobre a sua cabeça, usando a espada sem ponta. O neófito beijou a espada sem ponta bem no lugar onde estava inscrita uma estrela de 6 pontas.
Agora vamos ter a comunhão de amor, anunciou Diascalos. E deu a palavra a Teofanis, que misturou água e vinho num cálice de comunhão de prata que estava no altar. Teofanis, com os olhos fechados e ambas as mãos levantadas, segurava com firmeza o cálice da comunhão diante de uma imagem de Cristo. Os outros membros se ajoelharam, enquanto ele permaneceu naquela posição por vários minutos. Houve silêncio total. Quando Teofanis se virou, todos se levantaram. Ele deu a comunhão para cada um dos irmãos, a começar por Diascalos, que beijou a mão de Teofanis após beber do cálice. Todos, sendo eu a única exceção, beberam do cálice da comunhão por 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teofanis, então, colocou um pouco do vinho abençoado numa xícara de plástico e, repetindo o ritual, ofereceu-a para que eu bebesse. Em nome do Pai, eu bebi uma vez, do Filho, eu bebi a segunda, e do Espírito Santo, e eu esvaziei a xícara. Deixe-me explicar um pouco do simbolismo do ritual que você acaba de testemunhar, começou Diascalos enquanto os outros saíam do santuário e se dirigiam à sala principal da SOA. A comunhão do amor não é um substituto para a Santa Comunhão na igreja. Aliás, eu sempre aconselho meus alunos a receber esta última regularmente. Qual é o propósito da comunhão do amor? Perguntei. Antes de começarmos a aula do Círculo Secreto, precisamos das bênçãos do Logos Cristo. Quem quer que celebre a comunhão do amor, deverá estar muito avançado na construção de imagens noéticas. Quando Teofanis levantou o cálice com os olhos fechados, ele primeiro fez uma oração e depois mentalizou um poderoso sol dentro do cálice, irradiando luz. Então, começou a dissolvê-lo. Quando o sol passou a brilhar com maior intensidade, isso era um sinal de que o Logos ali se encontrava. O vinho e a água de dentro do cálice haviam sido abençoados. Teofanis é o único que celebra este ritual? Perguntei. Não, nem sempre. Nós nos revezamos. Mas apenas aqueles entre nós que têm poderes psiconoéticos e são capazes de intensa concentração podem fazer tal coisa. Qual o significado da inscrição na espada sem ponta? Perguntei e olhei para o objeto sagrado, colocado no altar. Em sua lâmina, pequena e quebrada ali. Stavs exgiftivs tu ov nuas ay alawa, ej. Ufia asterisk. A seus pés imaculados, Senhor, está todo o poder. Falaremos a respeito depois da aula. Os outros estão esperando. E precisamos continuar, disse Diascalos rapidamente, enquanto nos dirigíamos para outra sala. Diascalos sentou-se na cadeira da frente, olhando para sua pequena plateia, enquanto Costas sentava-se a seu lado, parecendo pensativo. Quiriaco, disse Costas, sério, o que você vai ouvir hoje não poderá ser gravado ou discutido com pessoas que não pertençam ao Círculo. Percebi que Costas, com quem eu já tinha uma boa amizade, estava pouco à vontade por eu ter recebido permissão para assistir à reunião. Ao contrário de Diascalos e de Lacovos, ele era muito mais cuidadoso ao revelar os mistérios. Assegurei a ele que não iria gravar e nem tomar notas sobre as aulas do Círculo Secreto. Filhos do Espírito, da Luz e do Fogo, começou Diascalos, em voz baixa. Foi a primeira vez que o ouvi dirigir-se a seus alunos com tais palavras. Antes que a aula terminasse, Diascalos me pediu para sair da sala porque Pai Yohanan daria um exercício de meditação que deveria ser feito apenas pelos membros do Círculo Secreto. Esperei na sala de visitas de Diascalos. Depois de mais ou menos meia hora, ouvi ruídos vindos da SOA e presumi que o exercício de meditação havia terminado. Diascalos saiu primeiro, louco por um café. Pediu desculpas por ter me mandado sair da sala, mas este era o desejo de Pai Yohanan, explicou. Assegurei que não estava absolutamente ofendido e me ofereci para fazer café turco. O senhor poderia me explicar, agora, o significado da espada sem ponta? Perguntei, enquanto lhe servia uma xícara de café fumegante. Você não esquece, não é? Disse Diascalos em tom de brincadeira, enquanto Lacovos e Costas uniam-se ao grupo. A espada sem ponta é o símbolo dos nossos círculos. Somos parte de um círculo maior chamado Fraternidade Branca. Entretanto, nossos mestres invisíveis nos pediram para chamar nossos grupos de círculos para a pesquisa da verdade, a fim de nos diferenciar de certos círculos da Europa, devido a abusos. Quando começou a Fraternidade Branca? No exato instante em que o homem olhou para cima e perguntou: quem sou eu? E então ajoelhou-se e quis saber sobre o grande poder que governa o universo. Imagino, acrescentei, que todas as religiões deste planeta estejam qualificadas para fazer parte da Fraternidade Branca. Sim, desde que a característica central dessas religiões seja o amor universal. Ainda assim, o nosso sistema para a pesquisa da verdade começou no ano em que Cristo nasceu, logo depois de ele ter sido visitado pelos 3 reis magos. Diascalos, então, fez uma rápida descrição dos acontecimentos que levaram à criação deste ramo da fraternidade branca. O Maharaja Ram, da Fandia, junto com seu sábio amigo Tsekinata, acompanhou os acontecimentos que culminaram com o nascimento de Cristo. Imagine que Ram foi capaz de calcular a hora exata em que Cristo iria nascer. Viajou de camelo, com Tsekinata, toda aquela distância e chegou a Jerusalém na hora apropriada. Ram deixou seu reino com o irmão e empreendeu a viagem. Sem séquito algum. Eles se protegiam dos bandidos com o poder de suas mentes. Em sua viagem a Jerusalém, passaram pela Armênia, que estava dividida em 2. Uma parte era governada pelo rei Intikran e a outra por seu irmão Gaspar, um grande místico.
Gaspar reconciliou-se com Ticra, fazendo o rei de toda a Armênia e, então, juntou-se aos outros 2 em sua peregrinação. Os 3 encontraram Baltazar, o rei árabe do deserto. O resto da história é conhecido através dos evangelhos. Ao chegar à caverna, o Marajahã tirou o manto real dourado e colocou-o aos pés do Deus Homem. Em seguida, pegou sua espada, quebrou-a ao meio, colocou-a na frente de Jesus e disse: a seus pés imaculados, Senhor, está todo o poder. Então, ajoelhou-se, beijou Jesus e disse: Shan Shior, que na antiga língua hindu queria dizer eu vi Deus. Quando os 3 magos voltaram a seus países, eles iniciaram os círculos para a pesquisa da verdade. Como você reparou, os irmãos do círculo secreto usam apenas uma veste branca, sem qualquer insígnia. Ela simboliza a veste debaixo de Shan Shior, depois de ele ter tirado o manto real e colocado aos pés de Cristo. Que história maravilhosa! Exclamei. Antes que eu terminasse, a sentença o pequeno Marius, o neto de Diascalos de 3 anos, apareceu. A porta segurando, com ar triunfante, a garrafa de vinho que Teofanis usará para a comunhão do amor. Aparentemente a criança, que estivera presente na iniciação de Loisos, pegara a garrafa do altar e espalhara seu conteúdo por toda a soa. Não se preocupem, tranquilizou-nos Diascalos. Podemos comprar outra garrafa. Agora Mário sabe a diferença entre o vinho abençoado no cálice da comunhão e o vinho da garrafa. Como ele vai saber a diferença? Perguntei. Mários é clarividente. Ele viu o vinho abençoado emitindo luz. O vinho que ele derramou não emitia luz. Derramar o vinho foi sua maneira de testar a diferença entre os dois. É um modo muito salutar de explicar a arte de Mários, disse. Eu, admirado, e os outros riram comigo. Gostaria de saber, Diascali, perguntei, depois que Costas e Lacovo saíram, se o senhor se importaria em explicar um pouco mais. Não entendi muito bem o que o senhor quis dizer com autossuficiência e expressividade divina do absoluto. Não é possível, com nossos cérebros humanos, começou Diascalos, enquanto eu ligava o gravador, compreender a natureza do absoluto. Como já lhes disse repetidamente, não podemos conhecer a Deus, a menos que conheçamos a nós mesmos. Quando chegarmos àquele ponto, nosso próprio eu se tornará o espelho que, através da reflexão, nos permitirá conhecer a Deus. Nossa pequena consciência se tomará desperta dentro da superconsciência. Entretanto, mesmo que nossos cérebros terrenos sejam inerentemente limitados quanto à compreensão do absoluto, ainda podemos ter uma pálida noção de suas características. E falo baseado em minhas experiências pessoais, baseado em minhas investigações dentro da memória universal. Eu sei que o absoluto é. Não imagine, no entanto, que este absoluto seja algum Deus estranho que nos foi dado pelas várias religiões. O absoluto é tudo, uma entidade multidiversificada em um. Um atributo básico do absoluto é a sua autossuficiência ou autarquia, ou seja, ele tem tudo dentro de si próprio. Não lhe falta nada. Não precisa de nada. Se a natureza do absoluto fosse apenas a autarquia, acrescentei, a criação dos mundos teria sido impossível. Ótimo. Mas outro atributo do absoluto é a necessidade, que podemos chamar de expressividade divina se quisermos, de se manifestar. Ele vibra em si mesmo, tem vida, movimento. Você poderia imaginar a vida sem o fenômeno do movimento? Não. Baseados nesta observação, vários místicos concluíram que Deus é movimento. Isso é um erro. Vida como movimento é a natureza do absoluto. Não é o absoluto. Agora preste atenção, porque este ponto é difícil de entender. Suponha que no ilimitado infinito não houvesse fenômenos. O que possivelmente poderíamos saber sobre o infinito? Mas quem seria aquele que viria a saber, neste caso, já que não existiríamos? Perguntei. Certo. Nós não existiríamos, mas ainda poderíamos ser. Você quer dizer que seríamos monadas sagradas ou almas eternas? Sim. Suponhamos que o infinito tenha em si vida, movimento e vibração sem que ninguém ou nada vibre ou se mova. Neste caso, estaríamos, simplesmente, na autossuficiência absoluta. Não existiríamos. Entretanto, é da natureza do absoluto expressar-se, criar universos. A mente foi criada. Quando? Já que faz parte do absoluto, ela sempre existiu. Ok on 10 por mint, Daskel? Mente é aquela supersubstância que toma possível a divina expressividade do absoluto. E deve abranger o universo de matéria densa, acrescentei. Claro. Não apenas o universo de matéria densa, mas todos os universos, o psíquico, o noético superior e assim por diante. Tudo é mente, mas a mente não é o absoluto. É o meio pelo qual o absoluto se manifesta. O absoluto está além de todas as manifestações. Pense um pouco. Tudo o que vemos ao nosso redor é o produto do pensamento divino que se materializa. Diascali, perguntei, qual a diferença entre o Logos Cristo e o Espírito Santo? Alegro-me por ter perguntado. O Logos Cristo e o Espírito Santo são duas maneiras pelas quais o absoluto se manifesta através da mente. O Espírito Santo representa a superconsciência impessoal, que expressa o poder do absoluto, tomando possível a criação dos universos. É a parte dinâmica do absoluto. O Logos Cristo é aquela parte do absoluto que toma possível a existência da autoconsciência. Nós, como entidades etemas, somos formados pelo Logos e pelo Espírito Santo. Os animais são formados apenas pelo Espírito Santo. Está entendendo? Vamos pressupor que o absoluto seja a cabeça, o Espírito Santo a mão esquerda e o Logos a mão direita. É a trindade em um.
Entende agora por que, na igreja, se diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você diz Logos Cristo, está se referindo a Jesus Cristo? Não. O próprio Jesus disse, antes das montanhas e das colinas, eu sou. Logos Cristo sempre esteve dentro do absoluto, antes de Jesús aparecer. Chamamos Jesus de Nazaré de Cristo porque ele foi a mais perfeita e a mais completa expressão do Logos Pão Universal. É a luz que ilumina todo o homem que desce à terra. Deixe-me ilustrar o que eu disse. Imagine que Cristo seja o Sol cuja luz é refletida na superfície do nosso planeta. Uma pedra negra dificilmente refletirá tal luz. Outra pedra, de uma cor diferente, refletirá mais luz. Um pedaço de mármore branco refletirá ainda mais luz. A luz que cada pedra reflete depende da sua qualidade e da sua cor. Nós somos, imagino, essas pedras. Exatamente. A quantidade de luz do Logos refletida em nós dependerá de quão evoluídos como autoconsciência nós formos, de quão desenvolvido for nosso corpo psiconoético. Mas toda pedra, não, importando se é escura hoje, um dia, através do impacto do sol, se tornará tão brilhante quanto alabastro. Você entende? Estamos falando, agora, da existência como algo diferente do ser. Como diferem as duas coisas? Tudo o que existe é, além da evolução, além da expressão. É, dentro do presente eterno, dentro do absoluto. Agora estou realmente confuso, comentei, exasperado. Veja, nós somos monadas sagradas, almas, antes de podermos existir. Adquirimos a existência quando passamos pela ideia do homem. E entramos no mundo das separações, da existência. O que existe tem um princípio e um fim que, por outro lado, se torna um novo começo para mais um ciclo de existência. Como entidades eternas, nós simplesmente somos. Sempre fomos. Através dos ciclos da existência devemos desenvolver nossa autoconsciência. Este é o sentido da parábola de Cristo, do Filho Pródigo, como lhe expliquei antes. Quando Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que você acha que ele quis dizer? Eu sou o tempo. Eu sou a sabedoria do absoluto através da evolução dos fenômenos no espaço e no tempo. Quantos, você acredita, podem entender o significado das palavras de Jesus? Acredite, a religião cristã tem substância, mas nós não passamos da superfície do oceano. Ainda temos que explorar as profundezas. Desta forma, continuou Diascalos e bateu as mãos nos joelhos. A mente do homem pode conceber duas naturezas do absoluto, e 3 atributos. As duas naturezas, como vimos, são a do Logos e a do Espírito Santo. Os animais são apenas da natureza do Espírito Santo. Pelo estudo da natureza também podemos compreender os 3 atributos do Deus Tríade, a saber a onisciência, a onipotência e a absoluta bondade. Podemos perceber tais atributos nas mais íntimas partículas de matéria, assim como nas maiores galáxias. O que é verdade no microcosmo também é verdade no macrocosmo. Tudo está contido na divina autarquia, de uma forma não expressada, não manifestada. Dentro da divina autarquia também há a divina expressividade, através da qual tem início a manifestação do que é Daskel, Pergoniai. O Senhor poderia explicar melhor a diferença entre existência e ato de ser? As pessoas comuns presumem que não há nada além da existência. Se a pergunta, Deus existe, for feita, minha resposta será um categórico não. Deus simplesmente é. A existência é a manifestação de Deus através da supersubstância a qual chamamos de mente. Tudo o que existe tem um começo e um fim. Deus, como o absoluto, não tem nem começo e nem fim. Na versão do Rei James do Evangelho de João, eu disse, temos, no princípio era o verbo. É uma tradução errada do original grego, explicou Diascalos. Como você sabe, a palavra arqué, em grego, quer dizer tanto começo quanto poder. Na tradução inglesa, o primeiro significado foi escolhido erradamente. Deveria ser, no poder está o Logos. Gostaria de fazer mais uma pergunta sobre a diferença entre o ato de ser e a existência. Acredito que podemos dizer que o ato de ser é a realidade, enquanto a existência refere-se ao mundo dos fenômenos, os quais incluem os mundos de matéria densa, o psíquico e o noético. Deste ponto de vista, entrar na realidade significa transcender a existência e recuar para o ato de ser, para uma forma de não existência. Muito bem. Não é fácil transcender os vários mundos dimensionais e entrar em nosso estado de ser sem medo. Agora estou falando baseado em minha experiência pessoal. Embora sintamos que somos parte da única realidade, a vida, entramos num conceito de não existência. Provavelmente, foi isso que confundiu o próprio Buda, levando-o a afirmar que o Nirvana é um estado do nada. Na realidade, não se trata do nada. Ainda sabemos que somos como uma personalidade atual. Você se reflete em 3 espelhos, o espelho da matéria, o espelho da existência psíquica e o espelho da existência noética, dos pensamentos concretos. Imagine que eu lhe dê um martelo e diga, veja, há tanta distorção de você mesmo nestes 3 espelhos. Quebre-os. E você os quebrasse. O que é você, agora? Não pode ver nenhum reflexo seu como pensamento, como sentimento ou como um ser material. Quem é você agora? Você ainda é você, nem mais nem menos do que era antes de estilhaçar os espelhos. Entretanto, a menos que seja refletido, você não se tornará um fenômeno da vida. Suponha que eu, corajosamente, entre naquele
senso de não existência, e, ainda assim, estado de ser dentro do ser. Absoluto. Será que posso sair dele a qualquer momento que desejar? E de novo me refletir dentro da matéria, ou seja, me encarnar? Sem dúvida que sim. Somos seres eternos. Este deve ser o estado no qual nos encontrávamos antes de passar pela ideia do homem e nos encarnar, comentei. Certo. Você pode entrar nesse estado na hora que quiser, pressupondo-se que seja um experimentado mestre do mundo metafísico. Deve ser assustador entrar nesse estado. Jascali. Bem, para falar a verdade, tive esta experiência há muito tempo, em séculos passados, e no começo, senti um medo profundo. Mas fui ajudado por meus mestres. Entrar no estado do ser sem sentir que sou o reflexo de mim mesmo, me deu grande felicidade, grande plenitude. Autarquia. Existe alguma outra palavra para autarquia? Para autossuficiência? Mas, até neste estado, tem-se o desejo de voltar. E, ainda assim, não posso realmente chamá-lo de desejo porque, no instante que o faço, automaticamente me encontro na dimensão psíquica. Nem tampouco poderia chamar a isso de pensamento, obrigação, porque quando digo isso, está implícito que estou no mundo noetical. O que é, então, esse estado da não existência, e, ainda assim, da autosufficient ser, que me impila a voltar? É, talvez, a natureza do estado de ser refletir a si próprio, por si próprio. Mestres têm feito isso. Cristo fez. Ao entrar para o interior de mim mesmo, que do ponto de vista humano é o nada, e do ponto de vista do estado de ser é plenitude. Sei que é da minha natureza reentrar no mundo da matéria. Estou falando baseado estritamente na minha experiência pessoal. Imaginemos que alguém me pergunte, onde prefere estar, na plenitude do ser não concebido, onde achamos o que chamamos de felicidade, ou dentro das provações e tribulações da existência fenomênica? Acredite-me. Se tiver uma pessoa amada perto de mim, em cujos olhos eu possa olhar, de quem eu possa sentir o perfume e acariciar os pés, eu diria que prefiro isso. Chame a isso de fraqueza ou do que quiser, ainda assim é um atributo do nosso estado de ser e não da nossa existência. Talvez esta seja a mesma ânsia que, dentro do próprio estado de ser absoluto, propicia a criação dos mundos, tocar e acariciar amorosamente, com os raios do seu sol, até as águas mais turvas e estagnadas. Talvez, continuou Jascalos depois de uma pausa de alguns segundos, isso que estou dizendo seja blasfêmia. É o que penso. Oh, mundo material, com todos os seus tormentos e imperfeições, é lindo. Acha que estou errado? A pergunta de Jascalos me pegou de surpresa. O tom da sua voz e a intensidade do seu olhar me deram a impressão de que ele, realmente, esperava uma resposta, como se, de fato, eu estivesse numa posição tal que pudesse responder. Gostaria, eu disse meio sem jeito, de poder lhe dar uma resposta. Na verdade eu estava emocionado com os anseios terrenos de Jascalos, o que me lembrava uma história sobre um mestre zen. Toda a sua vida ele pregara a falta de importância e a natureza ilusória do mundo material. Quando estava para morrer, seus discípulos se reuniram à volta do seu leito de morte para ouvir algumas sábias palavras finais. A única coisa que ele disse foi, quero viver, quero viver. Seus adeptos ficaram desapontados. Mas mestre, como pode dizer isso? Protestaram eles. Realmente, realmente eu quero viver, repetiu ele e fechou os olhos. Esta foi a última lição do mestre. Havia anoitecido há pouco quando saí da casa de Jascalos. Combinamos nos encontrar de novo e continuar nossa conversa sobre a natureza do absoluto e o lugar do homem no universo. Enquanto isso, eu já tinha planejado encontrar Costas no sábado. Ele deveria estar de volta a Nicósia naquele dia. Eu pretendia retornar a Limassol no carro dele e assistir a uma reunião com seu círculo de alunos naquela tarde. Costas era um mestre nato. Eu já havia assistido a várias de suas reuniões e estava impressionado com o conteúdo das discussões que se seguiam à aula propriamente dita. Ao contrário de Lacovos, cujo pai era um operário, Costas vinha de uma família abastada de Famagusta, a principal cidade portuária da ilha antes da invasão turca em 1974. Depois daquela tragédia, ele encontrou refúgio em Limassol, com sua mulher e 2 filhos, onde era gerente de uma grande oficina mecânica para automóveis. Antes da invasão turca, Costas passará 5 anos na Inglaterra, onde se formou em engenharia mecânica. Depois de conhecer seus alunos, fiquei sabendo que a maior parte deles entrará para os círculos após testemunhar curas feitas por ele ou por Dascalos. Uma mulher de uns 45 anos me disse que havia se unido ao grupo de Costas quando este a curou de terríveis dores de cabeça que ela sofria há mais de 12 anos. O aluno mais avançado de Costas, um empregado do governo, uniu-se ao grupo depois que Dascalos curou sua jovem filha de uma deficiência motora. Quando fui ver Dascalos, ele me contou, minha filha tinha 3 anos. Eu estava sentado numa cadeira, segurando-a no colo. Dascalos falava comigo sobre o problema dela. Num dado momento, ele esticou as mãos e disse à minha filha, venha, querida. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, e para meu grande espanto, ela andou até ele. Dascalos a levantou e colocou em seu colo. Fiquei horrorizado por um instante. O que ele vai fazer com minha filha? Pensei. Até então ela mal podia andar, e tinha muito medo de estranhos. Quando a vi sentada no colo de Dascalos, sorrindo, fiquei calmo e percebi que um milagre havia acontecido. Ele tirou os sapatos dela, colocou-a no chão e disse, ande, minha querida. Desde então, ela está andando normalmente.
Outro aluno de Costas era um antigo membro do círculo de Diascalos, o qual, quando se mudou para Limassol, entrou para o grupo de Costas. Uma vez, contou ele, eu estava sofrendo dos rins e pretendia fazer uma operação para remover as pedras que me causavam extrema dor. No dia da operação, tentei me levantar da cama e vestir as calças. Senti dores tão intensas que caí de costas na cama. Enquanto estava ali deitado, a imagem de Diascalos me veio à mente. Passei a me concentrar em meus rins, mandando com minha mente raios de luz de determinadas cores, como Diascalos me havia ensinado. Em poucos minutos de concentração, eliminei as pedras dos rins e a dor passou. E eu me curei sem precisar da operação. Há quanto tempo conhece Diascalos? Perguntei a Costas, enquanto o carro ia em direção a Limassol. Desde que me lembro por gente. Ele costumava me pôr em seu colo, respondeu Costas, rindo. Meus pais eram alunos dele. Fiquei exposto aos seus ensinamentos desde o comecinho da minha vida. Um dia, quando eu era uma criança pequena e Diascalos estava em nossa casa, levei uma surra do meu pai. Diascalos disse a ele, você percebe, meu caro, que está batendo no mestre? Não entendi, naquela hora, o que ele queria dizer. Costas, então, me contou que há apenas 5 anos ele havia despertado para a realidade de quem ele era. Lembranças de vidas passadas começaram a se manifestar em sua mente. Ele me disse que, numa das encarnações anteriores, foi um cavaleiro da corte de Ricardo Coração de Leão e tomou parte nas cruzadas. Quando estudava na Inglaterra, eu tinha uma forte impressão de conhecer bem o campo à minha volta. Mas as verdadeiras lembranças só me vieram à mente há pouco tempo. Acredite, não são sonhos, disse Costas. E olhou para mim como que para verificar minha reação ao que ele estava falando. A intensidade daquela encarnação deve ter sido muito forte. Numa ocasião em que eu estava fora do meu corpo, encontrei pela primeira vez um ameaçador elemental negro. Instintivamente procurei minha espada. Imaginei ser um cavaleiro lutando com um inimigo maléfico. Logo, percebi que aquele não era o modo de lutar com elementais. Como você enfrentou tal monstro? Perguntei, divertido com a alegria que ele demonstrava. Criei com minha mente um elemental que emitia luz branca, e o dirigi contra o elemental negro. Não se falha quando se sabe. Costas confidenciou-me que toda vez que sente que um elemental é forte demais, para ele, apenas corre de volta para o seu corpo, onde estará a salvo. Nossos corpos são como castelos. Eles nos protegem de inimigos externos, disse Costas, enquanto ultrapassávamos um grande caminhão que nos havia atrasado por vários quilômetros. Zero que você entende com o termo despertar? Perguntei. Há alguns passos que se deve seguir antes de nos tomarmos despertos. Despertar, para nós quer dizer perceber quem realmente somos, o que é algo diferente da nossa personalidade atual. Implica lembranças de encarnações passadas, e costuma acontecer em 3 estágios. Primeiro, percebemos, de uma forma subconsciente, que já vivemos antes. FOI. O que aconteceu comigo quando eu estava estudando em Glasgow. Segundo passo foi quando imagens começaram a vir à minha mente na forma de sonhos. O terceiro passo é quando começamos, conscientemente, a reviver certas experiências do passado. É possível pular os 2 primeiros estágios? Via de regra, não. Refiro-me à pessoa comum em seu caminho de pesquisador da verdade. Para um mestre adiantado, os 2 primeiros passos podem não ser necessários. Diascalos talvez tenha nascido desperto, ou quase. Mas não pense que o próprio Diascalos não está à procura da verdade. Ele também é um discípulo. Não se deixa de ser um aluno até que se desperte novamente como um deus. No instante em que entra no caminho da sabedoria, continuou Costas, você começa a, conscientemente, carregar sua própria cruz. Você também pode, conscientemente, começar a carregar a cruz dos seus semelhantes. Você quer dizer que se começa a assumir o karma deles? Sim. Faça isso através do amor. Quando fazemos uma cura, absorvemos, consciente ou inconscientemente, a dor do outro. Acredite-me, isso não é masoquismo. Você aproveita a vida mais amplamente. Você chega mais perto do que chamamos de felicidade. Claro, na matéria densa não há felicidade. Só há prazeres e contentamento. Onde, então, há felicidade? Perguntei. Felicidade real existe apenas nos mundos noéticos. Naturalmente, em cada estágio da realidade o significado de felicidade é diferente. Quando você entra no caminho da sabedoria, a vida tem mais sentido. Você acha que é pouco perceber, disse Costas com veemência, que não está perdido. Talvez seja a criação ilusória de fatos que você desejaria que fossem verdade o que o faz acreditar nisso, acrescentei, meio sem jeito. Não. Quando se tem a experiência, nada pode abalar o sentimento de certeza, respondeu Costas. Era a resposta padrão que eu havia ouvido Diascalos e Lacovos dar repetidamente. Eles tinham certeza de serem os portadores do esclarecimento e de que sua missão na vida era ajudar seus semelhantes a sair da noite da ignorância e do desespero. Notei que você demonstra certa relutância em revelar informações sobre os ensinamentos. Por que é tão cuidadoso? Por que a necessidade de segredo? Ouça, Kiriaco, respondeu Costas, enquanto mantinha os olhos fixos na estrada. Não é sábio expor alguém, abruptamente, a muita luz. Ele pode ficar cego. Você pode fazer mal a uma pessoa se revelar a ela certas verdades que ela ainda não está pronta para absorver. De que forma a verdade pode fazer mal a alguém? Pode me dar um exemplo? Bem, disse Costas com determinação, depois de pensar por alguns segundos sobre minha pergunta.
Vários meses atrás, precisamos expulsar um irmão do nosso círculo porque ele, tendo aprendido a fazer exomatose, fez mau uso dela. ¿De qué forma? Perguntei, e notei que Costa sorria. Ele era o diretor de um colégio e enquanto estava fora do seu corpo patife costumava ir ao dormitório das alunas, respondeu Costas. Rimos juntos. Apesar de suas súplicas para ser aceito de volta no círculo, fui inflexível. Vi em sua aura muito egoísmo. Se o tivéssemos deixado continuar, ele seria tentado a fazer mau uso de tais poderes, não só em detrimento dos outros, mas, sobretudo, dele mesmo. Veja bem, continuou Costas, quando nos envolvemos com misticismo, um erro desse tipo pode nos manter presos à mesma situação, por diversas encarnações. Quanto mais alto subirmos no caminho do misticismo, mais dolorosa poderá ser a nossa queda. É por isto que o misticismo é secreto. Não devemos esquecer que se, através de certos exercícios de meditação que aprendemos no círculo secreto, conseguimos abrir, prematuramente, nossos discos sagrados, poderemos ser esmagados por sentimentos de terror. Quando tais experiências acontecem, a receptividade da pessoa no que se refere a eventos espirituais poderá ser interrompida por várias encarnações. Ou pode se parar no manicômio, acrescentei. É verdade. Por isto é bom ter sempre um mestre para guiá-lo. Neste caminho. É o caminho mais seguro. Acredite, sempre que uma pessoa está pronta para essas verdades, um mestre, infalivelmente, aparecerá em sua vida. Para falar a verdade, continuou Costas, é muito difícil julgar se uma informação específica sobre assuntos místicos terá um efeito benéfico ou catastrófico sobre alguém. Tais assuntos podem levar à confusão mentes que estão por demais arraigadas a assuntos mundanos. O que beneficia a um pode fazer mal a outro. É possível conseguir a informação dada nos círculos lendo livros? Perguntei. Não. Os ensinamentos de Pai Yohanan, de forma como nos são dadas, não estão registrados em lugar nenhum. Notei que Diascalos, você e os outros têm certeza absoluta de que o conhecimento que adquirem sobre assuntos espirituais são irrefutáveis. Como podem ter tanta certeza, já que há algumas discrepâncias? Entre os diferentes sistemas místicos? Nossa informação vem diretamente da própria fonte. Yohanan não é só um mestre que vive do outro lado. Ele é o discípulo mais amado de Cristo e a entidade que supervisiona a evolução do nosso planeta. Isso quer dizer que Diascalos é infalível? Você aceita tudo o que ele diz como verdade? Não, absolutamente. Temos divergências entre nós, como você deve ter notado, sobretudo em coisas referentes a assuntos mundanos. Costas argumentou que é natural ter divergência nos níveis mais baixos da existência, já que o cérebro material é sempre um obstáculo à absorção da sabedoria. Assim, o caminho para solucionar questões de espaço-tempo é através de discussão e consenso, e nunca pela imposição da vontade de Diascalos ou da dos mestres invisíveis. Nos níveis mais altos da existência, entretanto, o conhecimento é tal que é pura luz e sabedoria. Quem quer que lá entre irá absorvê-lo. Os mestres não nos dizem ditatorialmente o que fazer. Eles nos mostram o caminho e é nossa responsabilidade prosseguir nele. Sim, cometemos erros no processo, mas é assim que se aprende. Nossos pontos de vista sobre política e questões sociais podem ser diferentes, continuou Costas, mas todos sabemos que tais assuntos não têm importância primordial. Por isso, não lhes damos mais importância do que merecem. Para dar um exemplo, tenho no meu círculo pessoas que pertencem a vários partidos políticos. Para falar a verdade, havia até um importante membro do Partido Comunista. Isso é difícil de acreditar, comentei, divertido. Um místico comunista? Isso mesmo, replicou Costas, com certa ênfase. Mas devo acrescentar que ele acabou tendo dificuldades para conciliar seu papel político com as atividades espirituais. Sua mulher ameaçou denunciá-lo ao partido se ele não saísse do nosso círculo. O que você o aconselhou a fazer? Aconselhei que ficasse no partido e saísse do círculo temporariamente, até resolver seus problemas conjugais. Ele poderia ser útil aos seus semelhantes do lugar onde estava, como um membro do partido comunista. Por ironia, sua mulher tinha câncer e, durante nossas reuniões, tentávamos ajudá-la à distância. Paramos para descansar em Skarinou, uma vila no meio do caminho, entre Nicósia e Limassol. Era um tradicional lugar de parada, um pequeno oásis onde se podia saborear algumas delícias locais, doces feitos de nozes cruas e casca de melancia, e onde se podia tomar o onipresente Café Turco. Costas continuou a responder às minhas inesgotáveis perguntas sobre sua amizade com Diascalos e seu envolvimento pessoal com os círculos. Parte tão grande do seu tempo era absorvida pelas curas e ensinamentos de Yohanan que ele quase não tinha tempo para cuidar dos seus negócios. Sabe, disse ele ao voltarmos para o carro, somos anões na frente de Diascalos. Ele está anos-luz à nossa frente no caminho espiritual, mas o público não tem a menor ideia de quem ele é ou do que ele faz. A maior parte das pessoas supõe que ele seja apenas um médium, ou um feiticeiro, e muitas vezes vem consultá-lo pelos motivos mais banais. O que, por exemplo, no ano passado, um homem veio pedir para Diascalos eliminar o marido de Kanhara. Diascalos ficou bravo e mandou ele sair. O sujeito pegou um monte de dinheiro do bolso e o balançou na cara de Diascalos. Está vendo isso, moço? Gritou. São notas de 5 libras. Vão ser todas suas se o senhor fizer o que eu lhe pedi. Imagino como Diascalos deve ter ficado bravo, comentei. Sua resposta foi, pegue as suas notas de 5 libras e
Já sei o resto, emendei, e comecei a rir com Costas. Durante toda uma semana, continuou Costas, Dias-Calos aguentou um outro homem que o importunava continuamente. Ele vendia bilhetes de loteria e queria de todo jeito que Dias-Calos dissesse, entre todos os bilhetes que ele tinha, quais seriam os premiados. Dias-Calos explicou que não poderia fazer tal coisa e pediu ao homem, inutilmente, que o deixasse em paz. O sujeito ficou horas sentado no vestíbulo. Dias-Calos, afinal, perdeu a paciência quando duas moças vieram visitá-lo. E o sujeito começou a dizer coisas obscenas. Pegou-o pela orelha, empurrou-o para fora da casa e o mandou embora com 2 tapas na nuca. Que diabo! Resmungou o homem enquanto fugia segurando a cabeça. Você é mais louco do que eu. Às vezes, as pessoas vêm até Dias-Calos, continuou Costas, com a intenção de ridicularizá-lo. Eu estava lá quando um casal lhe trouxe uma foto do seu falecido irmão. No instante em que tocou a foto, Dias-Calos percebeu que o falecido estava vivo e bem, esperando no carro. Lá fora. Ele os mandou embora enojado. Não consigo imaginar como é possível dizer se uma pessoa está morta ou viva com um simples toque numa fotografia. Acredite, disse Costas com segurança, é a coisa mais fácil do mundo. A fotografia é o meio pelo qual você se sintoniza com o magnetismo e as vibrações da pessoa. Se perceber que seu cordão de prata está intacto, isso quer dizer que a pessoa está viva. Parece simples, comentei, enquanto sorria e levantava a sobrancelha. O cordão de prata, explicou Costas, é o que liga o corpo psiconoético ao de matéria densa. Se encontrar uma pessoa no plano psíquico e tal pessoa tiver um cordão de prata, isso quer dizer que ela também vive no plano de matéria densa. Na falta de um cordão de prata, sabemos que ela reside apenas nos mundos psiconoéticos. Estávamos chegando a Limassol quando Costas, respondendo a minha pergunta, começou a dizer como ele próprio se sentia durante Exametos. Antes de poder sair do corpo, é necessária uma concentração intensa. Seu cérebro material precisa parar de vibrar completamente. Primeiro, você deve aprender como fechar as portas do seu subconsciente para que pensamentos não interfiram em sua concentração. Então, através de uma técnica especial de meditação que aprenderá depois que avançar em sua pesquisa, você se verá fora do seu corpo. No primeiro estágio da minha exomatose, eu me encontro num estado de hipertensão. Sinto-me tanto dentro do meu corpo material, quanto fora dele. Este é um fator que, às vezes, não me deixa sair do corpo. Quando você está fora do corpo e sua consciência está perto dele, há uma grande tentação de pensar e olhar para ele. No momento em que fizer isso, você estará de volta ao seu corpo. Quando estamos fora dos nossos corpos, continuou Costas, absorvemos energia etérica do universo e, através dessa energia, podemos efetuar curas. Como se sente ao voltar ao seu corpo? Perguntei. Fico completamente desperto e incrivelmente energizado. Sinto-me cheio de vida. Durante a exomatose absorve-se tanta energia etérica que nos revitalizamos. Cada partícula do nosso corpo fica carregada de vitalidade. É algo que você saberá por si só, quando experimentar tal estado pela primeira vez. Duvido que vai experimentar, murmurei. Não se desespere, replicou Costas, em tom tranquilizador. Sei de um irmão que tentou sair do corpo sem resultado durante 20 anos. Quando resolveu largar os exercícios, ele se viu fora do corpo. Você deve ter sempre em mente o princípio dos limites que encontramos na natureza. O que é isso? Gelo continuará a ser gelo até uma dada temperatura crítica, que o transformará em água. A água permanecerá na forma líquida até uma certa temperatura que a transformará em vapor. O mesmo acontece com os exercícios. Pode-se tentar, durante anos, conseguir um certo feito psiconoético e se desesperar por não estar progredindo. Mas ainda assim você está progredindo em direção ao limite crítico, sem ter consciência disso. E J.M. Dia, quando menos esperar, acordará e começará a viver conscientemente nos mundos psiconoéticos. Mas, a menos que persista e persevere, você não irá muito longe. Sem perceber o tempo passar, vimo-nos em Limassol. Havia grande agitação nas ruas. Grupos de esquerda tinham organizado um grande comício pacifista, protestando contra as bases britânicas instaladas ali perto. A demonstração terminou no parque da cidade, perto do apartamento. Dos meus canhados. Podiamos ouvir, pelos alto-falantes, discursos políticos e slogans, seguidos de músicas de protesto de Mikis Theodorakis. O famoso compositor grego voara até a ilha para assistir ao comício e sua voz rouca podia ser ouvida conduzindo um coral improvisado. E dissonant. Com grande dificuldade conseguimos passar pela multidão e chegar a tempo ao apartamento de um dos alunos de Costas, onde se realizaria a reunião. A maior parte deles estava presente, exceção feita para uns poucos que tinham ido ao comício. Depois de uma curta oração, Costas leu uma aula de Dias-Calos previamente mimeografada. Era sobre o absoluto e a natureza das monadas sagradas. Indivíduos que são emanações de uma mesma monada sagrada. Explicava Costas, têm particular afinidade um pelo outro. Nos reinos da separação temos irmãos que podem até ser considerados nossos inimigos e, com quem, mesmo assim, estamos ligados fisicamente. Quando evoluímos espiritualmente, estamos ajudando, de uma forma subconsciente, nossos irmãos a se erguerem também. O desenvolvimento espiritual de cada um leva ao desenvolvimento espiritual de todos. Assim, nossa ascensão dependerá do desenvolvimento espiritual dos nossos irmãos. Em diversas ocasiões, Costas mencionara que Dias-Calos, Lacovos,
Teofanes e ele eram parte da mesma monada sagrada. Por isso eles estavam em contínua comunicação telepática. Tudo o que acontecia os outros sentiam. Quando Diascalos sofreu um pequeno acidente, no mesmo instante Costas sentiu a dor exatamente no ponto onde Diascalos havia se machucado. Costas precisou deixar o trabalho e permanecer na cama o dia todo. Não havia nenhum motivo médico evidente para a sua dor. Quando a aula propriamente dita terminou, seguiu-se uma animada discussão, que durou umas 2 horas, sobre a monada sagrada e a relação do homem com o absoluto. Fiz a última pergunta. Já que o absoluto, como você disse, é onisciente, ele deve saber com antecedência quais serão nossas escolhas e ações. Onde, então, está nossa liberdade de escolha? Minha pergunta criou um pequeno tumulto. Parecia que quase todos os membros do círculo enfrentavam este dilema. Costas insistiu que o homem é livre e completamente responsável por suas ações e pela criação do seu próprio karma. Se mudarmos o elemental que projetamos, ele disse, podemos mudar nosso destino. Quaisquer projeções sobre o futuro não passam de probabilidades, baseadas no que aconteceu até agora. A cada momento que passa, estamos reescrevendo a história do futuro, baseada nas escolhas que fazemos. Costas apresentou argumentos e mais argumentos a favor da ideia de que o homem é completamente responsável por suas próprias ações e pensamentos. Então, em mais uma tentativa para nos fazer entender a noção de livre-arbítrio, ele compartilhou conosco uma experiência psíquica que tivera uma vez no passado, quando lutava com o mesmo problema. Muitas vezes, não há palavras para apresentar certas verdades. Isso é um problema, mesmo para Johanna. Um dia, para ilustrar uma aula sobre a natureza da relação entre o absoluto e o futuro, ele nos levou para o interior do presente eterno. Nos encontramos num enorme Templo, suspenso por pilares gigantes. O chão e as paredes eram de alabastro. A cúpula era de prata. Olhamos para o fundo do templo e não vimos fim algum. Na entrada, novos acréscimos estavam sendo constantemente criados. Parecia que o templo estava, continuamente, aumentando. À medida que entramos, voltamos no tempo. Johanna estava presente, mas era outro mestre que nos guiava na excursão pelo templo. Em ambos os lados das paredes havia baixos relevos e notamos que os novos estavam sendo feitos sem cessar. Diascalos perguntou o que eram. Esta foi a resposta. Eu logos que grava os detalhes de tudo o que acontece dentro dos universos, dentro dos mundos de separação. Diascalos recebeu a permissão para tocar com a mão um dos baixos relevos, e por alguns momentos, experimentar os acontecimentos à medida que eles eram ali gravados. Dentro deste templo do tempo não vimos nada gravado no futuro. Foi-nos dada uma aula para que entendêssemos, através da experiência, que a liberdade do homem é uma realidade e não uma noção abstrata.